Olá pessoal, fazendo correção do simulado dessa semana, trabalhando nos descritores D4, identificar a relação entre quadriláteros por meio de suas propriedades, e o D10, utilizar a relação métrica no triângulo retângulo para resolver problemas significativos, dando foco especialmente no teorema de Pitágoras, ok? Lembrando que relações métricas no triângulo retângulo são 6 relações diferentes, a gente só vai focar nesse simulado no teorema de Pitágoras. Bora lá! Primeira questão. Isabel ampliou uma fotografia 3 cm de largura por 4 cm de comprimento. O único par de medidas que podem corresponder às da foto ampliada é... Ok, eu tenho duas medidas que está sendo ampliada. Lembra aqui, propriedade de quadriláteros. Sempre que uma dimensão aumentar, a outra também aumenta de maneira proporcional. Ok? Vamos lá. Tenho 3 centímetros por 4 centímetros. Como ele só descreveu duas dimensões, a gente supõe então que seja um retângulo. Ok? Tá. Para ser 12 centímetros e 16 centímetros, as dimensões têm que multiplicar por 4. Se eu multiplicar as duas por 4, eu tenho então 12 e 16. Então a alternativa correta é a letra A. Se fosse aqui 3 centímetros e 4 centímetros para 9, eu estaria multiplicando então por 3. 3 centímetros vezes 3, 9 centímetros. Porém, 12 centímetros vezes 3 daria 12 centímetros, o que não bate aqui a alternativa da segunda dimensão, certo? 6, se eu multiplicasse por 2, 3 centímetros por 4 centímetros. Para chegar em 6, eu tenho que multiplicar por 2. 3 vezes 2, 6. E 4 vezes 2, chega em 8 centímetros. Aqui está dizendo que é 7, ou seja, impossível. E a última alternativa, 3 centímetros por 4 centímetros. Para chegar em 7, eu nem teria como. Eu teria que trabalhar com a segunda dimensão, para tornar-se mais fácil. 4, para transformar em 8, eu multiplico duas vezes. E cairia na terceira conta que a gente fez aqui, certo? Multiplicando por 2, a segunda dimensão está ok nesse caso. 4 vezes 2 dá 8. Porém, quando eu multiplico 3 vezes 2, dá 6 centímetros e não 7, certo? Então essa daqui daria um probleminha também. A única alternativa correta é a letra A. A segunda questão. Um quadrilátero possui as seguintes características. Possui todos os ângulos de mesma medida, possui todos os lados com a mesma medida e as suas diagonais têm a mesma medida e são perpendiculares, ou seja, forma o ângulo de 90 graus quando se cruzam. Esse quadrilátero é, pessoal, se tem todos os lados iguais, possui todos os ângulos iguais, é o quadrado, certo? Ele possui todos os lados iguais, todos os lados são iguais, todos os ângulos são iguais, ângulos de 90 graus, e as perpendiculares. Perpendiculares são as linhas que se cruzam aqui. Perdão, as diagonais são as linhas que se cruzam aqui dentro do quadrado. Essas duas diagonais estão se cruzando, formando o ângulo reto, então elas são perpendiculares. Então a alternativa correta é o quadrado. A única alternativa que vocês poderiam ter confundido seria o losango. Por quê? Porque o losango também possui todos os lados iguais, só que os ângulos são diferentes, são 2 a 2 iguais, e não são todos iguais. Terceira questão. Na malha quadriculada abaixo estão representados 4 quadriláteros. Eu tenho primeiro, segundo, terceiro e quarto. Nessa malha, os trapézios estão representados pelas figuras. Lembra, trapézio só possui um par de lados paralelos. Então, se eu fosse olhar aqui, a primeira figura tem um par, dois par. A segunda figura tem um par. A terceira figura tem um par, tem dois par.
E a quarta figura, tem um par de lados paralelos. Quais as figuras que possuem apenas um par de lado paralelo? São a figura 2 e 4. Ou seja, a alternativa correta é a alternativa D. Lembram, essa aqui é uma figura, um paralelogramo. Não é um trapézio. E esse daqui é um retângulo. Tá? Basta visualizar e identificar as figuras. Okay? Questão 4. Observe os quadriláteros abaixo. Dentre eles são paralelogramos as figuras de números. Lembrem, quem são os paralelogramos? Quem pode ser? O quadrado, o retângulo e o próprio paralelogramo. É aquela questão que eu já expliquei em sala de aula. Um paralelogramo pode ser um retângulo, perdão, ao contrário. Um retângulo pode ser um paralelogramo, um quadrado pode ser um paralelogramo, mas o contrário não, ok? Quais são então? A figura número 1 é, a figura número 4 é e a figura número 6 é. Eu tenho então aqui um retângulo. Eu tenho outro retângulo, só que ele está oblíquo, ele está inclinado. E a figura 6 é um quadrado, porque tem todos os seus lados aparentemente iguais. Então, tenho 1, 4 e 6, alternativa A, ok? Um quadrado, retângulo e paralelogramo são paralelogramos. Só que nem todos os paralelogramos é um quadrado e nem todos os paralelogramos são retângulos, ok? Lembrando que a figura original associada a um paralelogramo seria o retângulo, só que inclinado, certo? Questão 5. A professora Lúcia desenhou no quadro os quadriláteros abaixo, e ela nomeou já retângulo, losango e quadrado. Uma propriedade comum desses quadriláteros é os quatro lados têm a mesma medida? Vamos analisar isso daqui. Esse lado não é igual a esse. Esse lado, esse lado, esse lado, esse lado é igual. Esse lado, esse lado, esse lado, esse lado é igual. Ok, o losango e o quadrado compartilham dessa propriedade, mas o retângulo não. Então essa alternativa A é falsa, porque ele quer comuns a esses quadriláteros, que todos têm em comum. Os quatro ângulos são retos? Quatro ângulos possuem ângulos de 90 graus? Bem, aqui eu tenho um ângulo de 90, ângulo de 90, ângulo de 90, ângulo de 90. O quadrado tem ângulo de 90, 90, 90 e 90. Agora, o losango não. O losango tem ângulos 2 a 2 iguais. Então, nesse caso aqui, o losango não compartilha dessa propriedade. Os lados opostos são paralelos? Esse ladozinho é paralelo a esse. Esse ladozinho é paralelo a esse. Esse ladozinho paralelo a esse. Esse ladozinho paralelo a esse. Esse paralelo a esse. Esse paralelo a esse. Ok, então essa é uma possível alternativa correta. Vamos ver as próximas alternativas. A última. As diagonais são perpendiculares? Lembrando que perpendicular significa que está formando um ângulo reto. O losango, se eu cruzar aqui as diagonais, opa, ok, está formando um ângulo reto. O quadrado, se eu cruzar as diagonais, ok, está formando um ângulo reto. Agora aqui no retângulo, se eu cruzar as diagonais, isso daqui não é um ângulo reto. Então a última alternativa também não está correta. Ou seja, a única alternativa e propriedade comum entre esses três quadriláteros é que todos os lados opostos são paralelos. Questão 6. Foi traçada a diagonal do paralelogramo abaixo, formando assim dois triângulos. É correto afirmar que... Ok, eu passei a diagonal aqui, certo? A medida do ângulo alfa é diferente da medida do ângulo beta. Faltou os ângulos aqui, pessoal. Ele disse que é diferente, mas não. Lembrando que os ângulos dentro de um paralelogramo são 2 a 2
iguais. Os ângulos opostos são iguais. Então, o ângulo alfa é igual ao ângulo beta. E o ângulo S é igual ao ângulo M, certo? Desses respectivos vértices. As áreas SM e MAS têm a mesma medida? SIM é essa área de cima. SM é a área formada por esse triângulo. E MAS é o triângulo formado na de baixo. Olha para vocês verem, visualmente possuem a mesma área, certo? Tem o mesmo espaço. Os triângulos SM e MAS são isósceles. O que são os triângulos isósceles? Dois lados iguais. Se vocês verem visualmente, esse lado não é igual a esse. E esse lado não é igual a esse. Então não são triângulos isósceles. E a última alternativa, a medida do segmento é o dobro da medida do lado MA, a medida do segmento é o dobro da medida do lado MA, a medida do segmento da diagonal que foi traçado é o dobro de MA, então o dobro daqui, não podemos afirmar isso, certo? A gente não pode visualmente afirmar, a gente precisa de medidas. E propriedade diz nenhuma que a medida do segmento MS é o dobro do MA, certo? A alternativa correta, então, é que as áreas do triângulo SM e dos triângulos MAS são iguais, têm a mesma medida. Questão 7. Um robô foi programado para partir do ponto A, dar alguns passos e girar para a direita, repetindo esse processo até retornar ao ponto A. Tá, então ele passa aqui, vira para a direita, aqui, vira para a direita, aqui e vira para a direita, aqui, fechando o ciclo. Sabendo que a trajetória produzida pelo robô descreve um trapézio isósceles, o ângulo x assinalado na figura mede. Ok, o que é isósceles? Isósceles significa que possui dois lados iguais. Esse lado é igual a esse lado. Consequentemente, esse lado aqui, esse ângulo é igual do outro lado, e esse ângulo aqui é igual a esse ângulo aqui, ok? Tá, ok. O que eu tenho de informação? Que esse ângulo é igual a esse, e esse ângulo é igual a esse. E eu tenho um ângulo de 30 graus aqui fora. Formando meia voltinha aqui, ó. Meia voltinha é um ângulo de 180. 30 para chegar em 180, falta 150. Então, o ângulo de dentro aqui é 150 graus. Se o ângulo da esquerda é 150, o ângulo da direita também é 150. E, professor, eu sei que dentro de um quadrilátero, a soma dos ângulos internos sempre é igual a 360. Então, x mais 150 mais 150 graus é igual a 360 graus. Ou põe a equaçãozinha do primeiro grau. Separa a letra de número. X mais x é igual a 360 menos 150 menos 150. Passei os dois 150 que estava somando, subtraindo para o outro lado da igualdade. X mais x, 2x, 360 menos 360. O 2 está multiplicando, passo dividindo, 60 dividido por 2, 30. Então, o ângulo de x é um ângulo de 30 graus. Okay? Lembram, os ângulos internos, a soma dos ângulos internos de qualquer quadrilátero é igual a 360. Questão 8. No retângulo seguinte está traçado uma diagonal. O ângulo DAC mede. DAC é esse ângulozinho aqui, que está indicado pelo ponto de interrogação. Tá, eu sei que todos os ângulos do retângulo é um ângulo reto. Então, interrogação mais 50 graus é igual a 90 graus. E que número somado com 50 dá 90?
É só eu fazer 90 menos 50. Esse ângulo é um ângulo de 40 graus. Considere o polígono. A soma dos seus ângulos internos acabamos de dizer, a soma dos ângulos internos de qualquer quadrilátero é igual a 360. Ok? Questão 10. O professor desenhou alguns trapézios a seguir. O trapézio escaleno é... O que é algo escaleno? O que é um triângulo? O que é um trapézio escaleno? É que tem todos os lados diferentes. Ok? Sinalzinho aqui de diferente. Vamos ver. O primeiro apareceu um ângulo reto. Se apareceu um ângulo reto, é um trapézio retângulo. Aqui, esse ângulo é igual a esse. Esse ângulo é igual a esse. Se os ângulos das bases são iguais, então os dois lados são iguais. Então eu tenho um triângulo isósceles. Aqui no 3 é o mesmo caso. É outro triângulo isósceles. E o último caso, eu tenho um ângulo diferente de outro ângulo, diferente do outro ângulo, que também é diferente de outro. Então, esse daqui, já que todos os ângulos são diferentes, tem todos os lados diferentes, é um triângulo escaleno. Certo? Então, o trapézio escaleno é o item 4, trapézio 4. Trabalhando agora o teorema de Pitágoras. Ok? Um serralheiro confeccionou um portão no formato retangular com medidas de comprimento e altura indicadas no desenho abaixo. Para uma melhor sustentação desse portão, uma viga de aço foi colocada na diagonal desse portão. Qual a medida do comprimento X da viga desse portão? Bem, eu tenho aqui então um triângulo retângulo, certo? Formando pelas dimensões desse portão mais a diagonal. E oposto ao ângulo reto, eu tenho x. Eu quero saber a medida desse comprimento dessa viga. E esse x também representa para a gente a hipotenusa desse triângulo. Lembra, a hipotenusa é o maior lado, os outros dois são os catetos. O teorema de Pitágoras diz o seguinte, que hipotenusa ao quadrado é igual ao cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Substituindo, eu tenho x ao quadrado, que é igual a 3 ao quadrado, mais 4 ao quadrado. Desenvolvendo, eu tenho 9 mais 16, x ao quadrado é igual a 25, e que número ao quadrado é 25? Raiz de 25 é 5, então essa viga tem 5 metros, certo? E assim eu vou resolvendo os outros. Questão 12. Durante a reforma de uma cobertura, a empreiteira responsável instalou uma rampa de madeira para depositar o entulho da obra diretamente na caçamba, conforme ilustra o desenho abaixo. Qual a medida X de comprimento da madeira utilizada na construção dessa rampa? Então eu tenho aqui um triângulozinho retângulo. Eu sei que está 6 metros, 8 metros de altura e eu quero saber quanto de madeira precisa para construir essa rampa X. Certo? Aplicando o teorema de Pitágoras, quem que é a nossa hipotenusa? Hipotenusa é x, x ao quadrado é igual a 6 ao quadrado mais 8 ao quadrado. Desenvolvendo, eu tenho 36 mais 64, x ao quadrado igual a 100, que número ao quadrado igual a 100? Raiz de 100 igual a 10. Ok? Letra A. Questão 13. Um observador da janela de um edifício avista um carro parado a 12 metros de distância da entrada da portaria do seu prédio, conforme ilustrado no desenho abaixo. Considerando essa rua plana, a distância em metros desse carro e observador nesse momento é... Ok, eu tenho aqui então 12 metros de distância com 16 metros de altura desse prédio. Quanto que vai ser essa distância aqui? Eu vou chamar ela de x.
Aplicando o teorema de Pitágoras, eu tenho hipotenusa ao quadrado igual a 12 ao quadrado mais 16 ao quadrado. 12 ao quadrado é 144, 16 ao quadrado é 256, somo 144 com 256, eu chego em raiz de 400, x ao quadrado igual a 400, passo a raiz para o outro lado, raiz de 400, x igual a 20, alternativa A. Questão 14. Observa a figura abaixo que apresenta uma escada apoiada em uma parede e forma um ângulo reto com o solo. Então tem um ângulo reto aqui. O topo da escada está a 7 metros de altura. Então aqui até aqui são 7. E o seu pé está afastado 2 metros. A escada mede aproximadamente, então x. X ao quadrado é igual a hipotenusa, sempre contrária ao ângulo reto. 2 ao quadrado mais 7 ao quadrado. X ao quadrado é igual a 4 mais 49. X ao quadrado é igual a 53. Passo para o outro lado a raiz. X igual a raiz de 53. Professor, não sei qual é a raiz de 53. Olha as alternativas. 9 vezes 9, 81. 5 vezes 5, 25. Agora vamos aqui. 7,3 vezes 7,3. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 7, 21. 7 vezes 3, 21. Opa, sobe 2. Sobe 2. 7 vezes 7, 49. Mais 1, 51. 9, 2, 3, 5. Duas casas depois da vírgula. 53,29. Olha só, praticamente o mesmo número. Então, aproximando 7,3. X igual a 7,3. Ok? Questão 15. Figura abaixo mostra um portão feito com barras de ferro. Para garantir sua rigidez, foi colocada uma barra de apoio. Qual a medida dessa barra de apoio? Então, eu tenho aqui uma medida da barra, vou chamar de x, ângulo reto, oposto ao ângulo reto, hipotenusa. Hipotenusa ao quadrado é igual ao cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. 1,5 vezes 1,5 é 2,25. 2 vezes 2, 4. 4 mais 2,5 é 6,25. Passo a raiz para o outro lado, raiz de 6,25 é 2,5, tá? Porque raiz de 625 é 25. Considerando as vírgulas, 2,5. Questão 16. Desce viu um grande escorregador no parque de diversões. Ficou curioso para saber seu comprimento. Então ele quer saber o comprimento. Já sei que aqui é x. De acordo com as informações da figura acima, o comprimento do escorregador é aproximadamente. Ok, ângulo reto está aqui, então contrário está a hipotenusa. Hipotenusa ao quadrado é igual ao cateto ao quadrado mais outro cateto ao quadrado. X ao quadrado, 7 ao quadrado, 49. 10 ao quadrado, 100. 49 mais 100, 149. Passo para o outro lado a raiz de 149. Ok, professor, não sei a raiz de 149. Ok. Eu sei que 13 vezes 13 dá 169. 17 vezes 17 dá 289. Agora, então, eu tenho que verificar essas medidas. Tá, 10,5 vezes 10,5. Vou fazer 10,5 vezes 10,5 aqui do lado. 5 vezes 5, 25, sobe 2. 5 vezes 0, 0 mais 2, 2. 5 vezes 1, 5. 0 vezes 5, 0. 0 vezes 0, 0. 0 vezes 1, 0. 1 vezes 5, 5. 1 vezes 0, 0. 1 vezes 1, 1. 5, 2, 10, sobe 1, 1, 1. Duas casas depois da vírgula, 110. Se não é a 17, não é a 13 e não é 10,5, só pode ser então ser 12,2. Se fazermos aqui 12,2 vezes 12,2, temos 2 vezes 2, 4, 2 vezes 2, 4, 2 vezes 1, 2, 2 vezes 2, 4, 2 vezes 2, 4, 2 vezes 1, 2, 1 vezes 2, 2, 1 vezes 2, 2 e 1 vezes 1, 1.
4, 8, 8, 4, 1. Duas casas depois da vírgula, 148,84, que aproximadamente dá 149. Ok? Então, alternativa correta, 12,2. Questão 17. Uma torre tem 20 metros de altura. Então, aqui tem 20 metros. E uma pomba voou em linha reta do seu topo até o ponto M. Voou daqui até aqui. A distância do centro dessa base do movimento até o ponto M é igual a 15 metros, como mostra a ilustração abaixo. A distância percorrida por essa pomba em metros é igual a... Então aqui é o X, a única informação que ele não deu. Ele quer saber a distância do topo até o ponto M, que é aqui embaixo. Ângulo reto está aqui, oposto é a hipotenusa. Hipotenusa ao quadrado é igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. X ao quadrado é igual a 15 vezes 15, 225, 20 vezes 20, 400. 225 mais 400 é 625. Passo a raiz para o outro lado, raiz de 625, que número multiplica ele mesmo e dá 625. Próprio 25. 25 vezes 25, 625. Alternativa A. Questão 18. Um retângulo tem dimensões 6 e 8. A diagonal desse retângulo em centímetro é... Um retângulo tem dimensões 6 e 8. A diagonal desse retângulo é ângulo reto, diagonal vou chamar de x. Contrário ao ângulo reto é hipotenusa. Hipotenusa ao quadrado é igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. X ao quadrado é igual a 36 mais 64. Já fizemos essa questão anteriormente, em outro contexto. 100. Passo para o outro lado a raiz. Que número multiplico ele mesmo e dá 100? O número é o 10. Tá? Questão 19. Penúltima questão. Hélio e Ana partiram da casa dela com destino à escola. Ele foi direto da casa para a escola. E ela passou pelo correio e depois seguiu para a escola, como mostra a figura. Então, Hélio saiu daqui e foi até aqui. Ana veio daqui, passou para cá e depois veio para cá. De acordo com os dados apresentados, a distância percorrida por Ana foi maior que a percorrida por Hélio em... Tá, eu sei que Ana andou 600 metros mais 800 metros. Ana, 600 mais 800, andou então 1.400 metros. Tá, Hélio andou a distância reta. Vamos chamar isso aqui de x. Contrário ao ângulo reto, x ao quadrado é igual a 600 ao quadrado mais 800 ao quadrado. X ao quadrado é igual a 360 mil mais 640 mil. Somos 2. Eu tenho 100 milhões. 1 milhão, perdão. Passo a raiz quadrada. Raiz quadrada de 1 milhão é igual a 1000. Ele andou direto, então, 1000 metros. Quantos a mais ela andou, então? Se ela andou 1.400 e ele andou 1000, ela andou a mais 400 metros. E a última questão. A figura abaixo mostra um toldo que foi instalado na entrada de uma casa. O comprimento do toldo é 1,70, ou seja, 170 centímetros. Analisando a figura, vemos um triângulo retângulo em que a hipotenusa é justamente o comprimento do toldo. Então, aqui o maior lado, 170. Se o comprimento do maior cateto é igual a 1,50 metros, calcule o outro cateto, x. 170 ao quadrado é igual a x ao quadrado mais 150 ao quadrado. Hipotenusa ao quadrado é igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado.
170 vezes 170, 28.900, que é igual a x ao quadrado mais 225 mais 2 zeros. 15 vezes 15, 225. Mais 2 zeros. Passo para o outro lado subtraindo. E o x ao quadrado fica sozinho. Fica 6.400, que é igual a x ao quadrado. Passo para o outro lado a raiz quadrada de 6.400. Olha, tem um 64 ali. 64 é raiz de 8. 8 mais 2 zeros. Se eu pego a metade dos zeros, fica só 1. Então x é 80 centímetros. Não faz sentido ter 8 centímetros. 0,2 metros é 20 centímetros, certo? E 2 centímetros também não faz sentido porque é muito pequeno. Essas duas medidas aqui é um absurdo porque é muito pequeno. 20 centímetros não faz muito sentido também por ser muito pequeno, certo? Vamos ser realistas nas questões, tá? Bem, pessoal, essa foi a correção do simulado da semana, um pouco mais demorado porque envolve mais cálculo, ok? Um abraço, até mais.